Ele era chamado de Príncipe Negro, um jovem elegante, inteligente e corajoso que entrava nas batalhas como se tivesse nascido para aquilo. Onde passava, deixava sua marca. Respeito de uns, medo de outros. Sua vida foi tão impressionante que, se você não ouvir o que aconteceu com ele, vai perder uma das histórias mais incríveis da Idade Média. Eduardo nasceu em 1330, dentro de uma das famílias mais poderosas da Inglaterra, a dinastia Plantageneta. Desde o primeiro dia de vida, todos sabiam, ele não seria um garoto comum. Seu destino era carregar a espada e, um dia, sentar no trono. Mas seu pai, o rei Eduardo III, não queria apenas um herdeiro. Queria um filho que fosse capaz de lutar, comandar exércitos e deixar o nome da Inglaterra gravado na história. Ainda muito pequeno, Eduardo já recebia títulos importantes. Com apenas 7 anos, foi feito conde de Chester, algo gigantesco para uma criança. No ano seguinte, ganhou outro título ainda mais grandioso, Príncipe de Gales, um claro sinal de que seu caminho era o da realeza. Mas esses nomes não eram apenas enfeites ou medalhas. Eles vinham cheios de responsabilidades, como se dissessem: você tem de estar pronto porque a guerra pode chamar a qualquer momento. Sua educação também não era como a das outras crianças. Enquanto meninos da sua idade aprendiam apenas a ler ou brincar, Eduardo estudava latim, teologia, heráldica e até estratégias militares. E não parava por aí. Os treinamentos físicos eram intensos. Ele precisava montar a cavalo, lutar com espada, usar armaduras pesadas e se preparar para comandar homens muito mais velhos do que ele. Era como se cada passo da infância fosse um ensaio para o grande papel que o destino guardava. Eduardo não crescia apenas como filho do rei, mas como um verdadeiro guerreiro em formação. Ano de 1346. O céu escuro da França anunciava chuva, e no campo aberto se reuniam milhares de homens armados. No meio de toda aquela tensão estava um rapaz de apenas 16 anos, Eduardo, o herdeiro inglês. Ele não estava lá para assistir. Ele comandava a linha de frente de um exército de 12.000 soldados que encarava uma força francesa muito maior, possivelmente o dobro. Imagine a pressão. Um adolescente liderando arqueiros, cavaleiros e homens experientes, todos esperando suas ordens. Em certo momento, sua posição foi tão atacada que pediram ajuda ao rei, seu pai. A resposta de Eduardo III entrou para a história. Deixem o rapaz ganhar suas esporas. Era como dizer, se ele nasceu para ser príncipe, precisa provar isso sozinho. E o jovem provou. A batalha terminou com a França em ruínas. O uso dos arqueiros ingleses, disparando flechas em sequência contra os cavaleiros franceses, virou uma marca da vitória. Eduardo saiu daquele campo não como um garoto, mas como um comandante respeitado em toda a Europa. Seu nome, antes conhecido apenas em castelos, agora ecoava nos campos de guerra. Ano de 1356. O sol castigava os campos franceses quando Eduardo se encontrou mais uma vez diante de uma situação quase impossível. Com apenas 6.000 homens, tinha pela frente um exército francês gigantesco liderado pelo próprio rei João II. Para qualquer comandante, aquilo parecia suicídio. Mas o Príncipe Negro enxergava o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez. Ele colocou seus arqueiros em terreno elevado, organizou cavaleiros desmontados em formações defensivas e aproveitou cada detalhe da geografia. Quando a cavalaria francesa avançou, confiante em esmagar aquele pequeno exército, foi recebida por uma chuva interminável de flechas. O caos tomou conta e a força francesa simplesmente desmoronou. O impensável aconteceu. O rei da França foi capturado junto com seu filho. A cena parecia saída de uma lenda. O jovem príncipe inglês derrotando um inimigo gigantesco e levando como prisioneiro o próprio monarca rival.
O feito foi tão grandioso que não só mudou o rumo da guerra, mas também consolidou Eduardo como um dos maiores comandantes militares de sua geração. Em Londres, a captura do rei francês foi celebrada como um triunfo incomparável. Tratado com respeito e generosidade, João II se tornou até um símbolo da honra cavaleiresca de Eduardo. Era como se o príncipe tivesse se tornado, aos olhos de todos, a própria imagem do ideal de um cavaleiro medieval. Depois do brilho em Crécy, Eduardo ainda tinha muito a provar. Pouco tempo depois, foi peça-chave no cerco de Calais, que durou longos 11 meses. Imagine uma cidade inteira cercada, sem comida, sem reforços e sem saída. Quando finalmente se rendeu, Calais passou a ser o grande posto avançado da Inglaterra no continente, mantido por mais de 2 séculos. Essa conquista mostrou que Eduardo não era apenas um guerreiro de batalha rápida, mas também um estrategista paciente, capaz de vencer pelo desgaste. E não parou aí. Em 1348, seu pai criou a famosa Ordem da Jarreteira, uma irmandade de cavaleiros inspirada nos mitos do rei Arthur. Quem foi escolhido como primeiro membro? O jovem Eduardo. Essa nomeação não era só uma medalha de honra, era um sinal claro de que sua imagem estava sendo construída para ser lembrada como o espelho da cavalaria medieval, forte, justo, piedoso e imbatível no campo de guerra. Esses momentos, embora menos espetaculares do que Poitiers, foram fundamentais para reforçar a ideia de que o príncipe não era apenas um filho do rei, mas uma lenda em formação. Em 1362, a vida de Eduardo deu uma virada. Ele deixou de ser apenas o comandante vitorioso para assumir um novo papel, governante, recebeu do pai o Principado de Aquitânia e instalou sua corte em Bordeaux. Ali, cercado de luxo, títulos e cerimônias, parecia que estava pronto para mostrar que podia ser, não só um guerreiro, mas também um líder político. Só que a política era um campo de batalha diferente e muito mais traiçoeiro. Os nobres locais não aceitavam facilmente sua cobrança de impostos. Reclamavam, resistiam, conspiravam. O príncipe que nas guerras havia derrotado exércitos inteiros agora se via preso em discussões de conselhos e brigas burocráticas. A situação piorou quando decidiu apoiar Pedro I de Castela, conhecido como o Cruel, contra o rival Henrique de Trastâmara. Em 1367, liderou suas tropas na Batalha de Nájera. Venceu, mas a vitória custou caro. Os cofres ficaram vazios, seus soldados adoeceram e o próprio Eduardo começou a sentir os primeiros sinais de uma doença que o acompanharia até a morte. Essa fase em Bordeaux mostrou que, por mais brilhante que fosse em campo aberto, o príncipe tinha dificuldades em lidar com a política e a administração. E foi aqui que sua estrela, tão brilhante em Crécy e Poitiers, começou a perder força. Ano de 1370. Eduardo já não era o mesmo jovem cheio de energia. A doença o enfraquecia, mas ainda assim ele voltou ao campo de batalha quando recebeu a notícia de que a cidade de Limoges, que deveria estar sob proteção inglesa, havia mudado de lado e apoiado os franceses. Para ele, aquilo foi mais do que uma traição, foi uma afronta pessoal. O príncipe, mesmo debilitado, liderou um ataque implacável. Os portões da cidade foram derrubados e as ruas tomadas por sangue. O cronista Jean Froissart escreveu que cerca de 3.000 civis foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Hoje, muitos historiadores acreditam que esse número foi exagerado para causar impacto. Mas o fato é que a brutalidade do ataque deixou uma mancha permanente em sua reputação. O homem que até então era visto como o modelo do cavaleiro justo e generoso, passou a ser lembrado também como o símbolo de crueldade. Limoges se tornou um peso em sua história, um lembrete de que mesmo os maiores heróis carregam sombras. Depois de Limoges, o brilho do príncipe negro começou a apagar.
Em 1371, ele voltou para a Inglaterra. O corpo já não aguentava mais, marcado por febres, dores intensas e um cansaço constante. Alguns diziam que era disenteria, outros suspeitavam de tuberculose ou até uma doença crônica. O certo é que Eduardo, antes o guerreiro que liderava milhares de homens, agora mal conseguia sustentar o próprio peso. Mesmo debilitado, tentou participar de algumas decisões políticas, mas não tinha mais forças para disputar poder dentro da corte. Em 1376, um último lampejo. Ele apoiou reformas no parlamento contra grupos que enfraqueciam a coroa. Foi sua despedida da vida pública. Pouco depois, no dia 8 de junho de 1376, morreu aos 45 anos, um ano antes do pai, Eduardo III. Sua morte deixou o trono nas mãos de um menino de apenas 10 anos, seu filho Ricardo de Bordeaux, que se tornaria o rei Ricardo II. Para muitos, ficou a sensação de que Eduardo tinha sido preparado a vida inteira para reinar, mas nunca teve a chance. Foi sepultado na Catedral de Canterbury, perto do santuário de Thomas Becket. Em sua tumba, uma frase simples, mas poderosa: "Tal como tu és, eu já fui. Tal como eu sou, tu serás." Um lembrete da fragilidade da vida, até para aqueles que um dia pareceram invencíveis. O curioso é que o nome Príncipe Negro não foi usado durante sua vida. Ele só surgiu séculos depois, no século XVI, e até hoje ninguém tem certeza do motivo. Alguns acreditam que era por causa da cor da armadura que usava em batalha. Outros dizem que era pela sua brutalidade contra os inimigos. Talvez fosse um pouco dos dois. O certo é que Eduardo de Woodstock foi um paradoxo, um príncipe que nunca chegou a ser rei, mas que ganhou fama maior do que muitos que usaram a coroa. Um comandante genial, capaz de vencer batalhas impossíveis, mas que também deixou manchas de crueldade em sua trajetória. Um herói para uns, um terror para outros. Sua memória atravessou os séculos. Ele foi celebrado em canções, descrito em crônicas e lembrado em monumentos. Até hoje, seu nome carrega a força de alguém que viveu no limite entre a glória e a sombra. Eduardo não subiu ao trono, mas conquistou algo que reis muitas vezes perdem: a eternidade na lembrança das pessoas. Ele não foi apenas um príncipe, ele foi o Príncipe Negro,